Bem-vinda, Isadora. Isadora já chegou. Ótimo, tá me ouvindo? Isadora tá me ouvindo? Luiz tá me ouvindo também? Ótimo. Excelente. Muito bom. Então, deixa eu saber se tá tudo ok. A Edna Regina, Simone, muito bom. Então, hoje quero falar. Às vezes eu coloco óculos, às vezes eu tiro porque eu enxergo de perto. Tem que colocar o óculos para eu ver o que vocês estão escrevendo. Ótimo. Então, vamos começar aqui essa live. E hoje eu espero que as palavras que nós vamos dizer aqui possam tocar o seu coração. Essas palavras realmente elas estão vindo do nosso coração, do meu coração, do coração da Isadora, que vai entrar daqui a pouquinho. E nós vamos falar da nossa experiência, né, de como que nós aí trazemos, né, trouxemos essa energia do feminino, essa energia que cura, porque a mulher que cura seu feminino, a mulher que trata essa ferida do feminino, é uma mulher que cura a sua linhagem, que cura os seus ancestrais, seus descendentes. É a mulher que leva a sua mensagem, que leva seu amor, que restaura. É a mulher que deixa a sua essência. Então é muito lindo quando a gente traz equilíbrio para essa energia. E eu atendo, a maior parte do meu público são mulheres, atendo homens também, mas a maior parte do que eu atendo são mulheres. E vou falar para você, mais de 90% das pessoas que eu atendo, das mulheres que eu atendo, são pessoas que desaprenderam o que é ser mulher, o que é conectar com sua energia feminina. E é por isso que a gente está vendo assim tantos relacionamentos destruídos, tantas pessoas em relacionamentos tóxicos, tantas pessoas experimentando um vazio, muito cansaço, um peso muito grande. Então, por que está acontecendo isso? É que o mundo moderno, ele nos convida muito, ele valoriza, supervaloriza a energia masculina, que é a energia da realização, é do ter, é da conquista, é do status, é do poder. E desvaloriza a energia do feminino, que é essa energia do acolhimento, essa energia da intuição, do mistério, da cura, da conexão, da sutileza, da leveza. E aí, quando a gente anula, quando a gente desrespeita essa energia nossa de essência, nós adoecemos e adoecemos os homens também. Então, quando eu falo aqui da energia feminina e masculina, eu quero lembrar vocês que nós temos as duas energias, a masculina e a feminina, tanto nós mulheres quanto os homens. O que nós precisamos é trazer um equilíbrio para essa energia, para a gente poder vibrar mais na nossa energia de essência. Então, nós temos que levar isso para o nosso dia a dia, né? Nós mulheres que estamos com a energia masculina muito forte, são mulheres que estão carregando muito peso, que estão se sentindo cansadas, que querem fazer tudo o que é do homem. E quando eu falo isso, eu não estou falando para você, mulher, abandonar o seu trabalho, não abandonar a sua atividade, não é isso. É você trazer equilíbrio, é colocar leveza naquilo que você faz. E é isso que nós vamos ensinar hoje. Então, no dia de hoje, nós queremos apoiar você, as mulheres e os homens que estão assistindo, para conhecer também o que é a energia do feminino, porque você, homem, que se relaciona com a pessoa que tem o seu feminino curado, você vai ter relacionamento muito mais feliz, porque o homem que se relaciona com a mulher que está com o seu feminino doente é um homem que vai ter sua energia masculina anulada. Então, um homem saudável se relaciona com a mulher saudável. É assim que tem um relacionamento bacana. E sabe o que eu mais vejo no mundo, o que eu mais ouço? Quando então encontro de mulheres, deixa eu só ver aqui quem entrou. Henrique, seja bem-vindo, psicanálise, Samara, que delícia. Tive a honra de atender a Samara hoje, nossa, que gracinha.
Então, quando encontram uma rodinha de amigas, sabe o que as mulheres falam? Homem não presta, todo homem é vagabundo, todos são iguais. Eu já falei muito isso. Eu não sei, quem tá aqui, fala pra mim. Você que é homem também, você ouve muito isso? Fala pra mim aí, Luiz. Escreve os homens que chegaram. E as mulheres, vocês já falaram isso alguma vez? Escreve que deixa eu saber. Então, isso não é verdade. Isso é uma verdade que eu acreditei há muito tempo, mas não é assim. Sabe por quê? Quando nós curamos, quando nós mudamos, tudo muda. E eu quero, inclusive, que você escreva aqui para mim agora. Eu vou pedir algumas vezes para você escrever. Sabe por quê? Quando eu falo, é uma coisa. Quando você fala ou quando você escreve, é outra coisa. Passa essa mensagem, ela vai mais profundo dentro de você. Ela ativa partes importantes dentro de você, que é a parte emocional, que as nossas mudanças não são feitas aqui no conhecer, elas são feitas aqui no coração. Então escreve aqui para mim, escreve aqui, eu quero todo mundo escrevendo. Quando eu mudo, tudo muda. Escreve aqui. Repete essa frase para ela ficar bem dentro de você. Quando eu mudo, tudo muda. Porque se você ficar aí o tempo todo falando dos homens, relacionamento é difícil, relacionamento é complicado, os homens não prestam, os homens traem, eu vou te falar que você está no papel de vítima, você não vai mudar nada, porque você está esperando o outro mudar. Você só tem poder de mudar você. E quando você muda, eu garanto para você que tudo à sua volta vai mudar. Então vamos ver aí quem escreveu. Isadora, muito bom. Ivani, ótimo, ótimo. E então, antes aqui de eu chamar a Isadora, eu quero falar aqui pra você. Compartilha essa live aí, convida, sabe aquela amiga sua que você gosta muito, que você quer ver empoderada, com a sua energia feminina em equilíbrio? Compartilha essa live com ela, porque nós podemos ser disseminadores de coisas boas e com a sua ajuda nós podemos tocar o coração de várias mulheres. Porque nós mulheres não precisamos concorrer. Quanto mais mulheres poderosas tiver no mundo, melhor vai ser o planeta. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Ieda Salles, eu sou especialista em comportamento humano e eu apoio mulheres a se tornarem autoconfiantes, a resgatar seu poder pessoal para ter relacionamento saudável. Esse é o trabalho que eu faço e é um trabalho que me traz muita, muita alegria. Então, eu acredito que nada nessa vida é por acaso. Tudo que a gente atrai nesse mundo, tudo que a gente vibra. E é muito legal, né, que eu vou chamar a Isadora aqui, é tão interessante como que as nossas histórias se parecem. Eu não a conheço pessoalmente, mas sinto de longe a vibração, a energia dela. Já assisti algumas lives dela. É uma pessoa que tem uma amorosidade, uma doçura, mas a história dela é muito parecida com a minha. Nós viemos de uma... né, eu tive uma energia masculina muito, muito forte e ela também. Então ela vai contar um pouquinho aqui de como que a gente fez para mudar. Porque eu vou falar para você, antes eu era tão masculina, eu tinha uma energia tão forte do masculino que até o meu andado era masculino. A energia masculina é aquela controladora, aquela que quer mandar, aquela que anula o masculino. Então, os homens que se relacionavam comigo, nossa, tudo eu queria decidir, eu queria estar no controle, eu achava que eu sabia tudo, eu queria dar a resposta final. Eu não permitia ser cuidada, não permitia ser acariciada, ser acolhida. Eu criticava muito essa postura do masculino. E quando a gente anula o masculino, quando a gente não permite que o homem faça o papel dele enquanto homem,
ele não tem vontade de ficar do nosso lado. Ele pode até ficar, mas ele vai te trair porque ele não tem vontade de voltar para casa. Ele não se sente útil do seu lado. O homem precisa sentir a sua utilidade. Então, olha, eu tive vários problemas de saúde. Por enquanto tá fazendo sentido aí para você. Vou chamar a Isadora agora, mas eu quero saber, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Escreve aí. Rafaela, muito bem. Rafaela Salgado. Rafaela é uma fofa, uma mulher que eu admiro muito. Ela trabalha com desenvolvimento de pessoas também. E a Rafaela foi uma das pessoas que eu apoiei há muitos anos atrás. Acho que uns 6 ou 7 anos, né, Rafa? Não me lembro. Rafaela ainda era uma garotinha, ainda lá com uns 18 anos. E ainda um pouco insegura, né? Ainda não confiava tanto em si. E, nossa, o processo dela foi lindo, processo de mentoria. E hoje uma pessoa, assim, que eu falo que hoje a discípula que superou o mestre é a Rafaela. Rafaela faz um trabalho lindo, ela fala com milhares de pessoas. É uma pessoa que inspira confiança, uma pessoa que agrega valor, que faz muitas pessoas crescerem. Tudo isso porque resgatou tua força também de mulher feminina. Então, quando eu estava ainda nessa energia, né, muito forte, o que acontecia? O que acontece? A gente anula o papel do homem. O homem precisa sentir. O homem veio para abrir caminho. O homem veio para cuidar da mulher. O homem veio para proteger a mulher. E quando a gente acha que sabe tudo, quando a gente critica o homem, quando a gente não deixa o homem agir, quando a gente quer tomar a frente, aí esse homem, se for um homem saudável, ele não vai ficar do teu lado. E se for um homem doente, ou seja, um homem que está em desequilíbrio da tua energia masculina, ele vai ficar, mas vão ser duas energias doentes. E quando você está doente, quando o homem não está no papel dele do masculino, é muito comum, inclusive, homens que têm câncer de próstata, sabe, estudando sobre a leitura corporal, o homem até desenvolve câncer de próstata, porque ele anula o masculino nele. Então, por enquanto está fazendo sentido, eu vou chamar aqui Isadora para falar conosco. Deixa eu ver aqui, Isadora. Isadora, você já me pediu a solicitação aqui? Deixa eu achar você aqui, Isadora. Oi, Isadora, vamos ver aqui. Isadora, você pode fazer a sua solicitação aqui para entrar? Não estou te vendo. Pode fazer, Isadora? Ai, deixa eu ver, Isadora. Cadê? Isadora. Deixa eu ver. Isadora, não tô te vendo aqui. Isadora, cadê? Faz a sua solicitação aí para você entrar. Enquanto a Isadora aqui não entra, coloca aqui para mim. Ah, agora eu tô vendo. Deixa eu colocar aqui para Isadora entrar. Chegou aí. Então, enquanto a Isadora entra, escreve aqui para mim. Eu quero estar em equilíbrio com a minha energia do feminino. Ai, Isadora chegou, que delícia poder estar aqui com você, Isadora. Que bom que você aceitou meu convite. Oi, amada. Boa noite. Boa noite. Isadora estava falando aí um pouquinho da nossa história, né? Que eu acho que a gente se conecta com as pessoas que se parecem com a gente, quando a gente está vibrando na mesma sintonia, né? E foi tão lindo ouvir sua história e saber o quanto que a nossa história se parece, né? O quanto que a gente estava tanto na energia do masculino, tão forte, tão agressiva, tão ativa, tão cansada. E aí trouxemos agora a energia do feminino. Então, se apresenta aí para as pessoas, né? Eu sei que você faz um trabalho lindo do cacau, né? Que é trazer essa doçura. E aí conta um pouquinho da sua história para que a gente possa somar para esse público hoje.
Com certeza, é uma honra estar aqui, grata pelo convite, foi uma surpresa receber o seu convite. Também não te conhecia, né? A gente se conectou e depois eu quero saber como que você chegou até mim. Mas Bom, quando você me veio com esse convite, né? E você me convidou para a gente fazer uma live e aí depois você trouxe o que seria, qual que seria o tema da live, né? Como despertar a sua energia feminina. E aí eu fiquei pensando, né, em como que eu poderia agregar aqui com o seu público, com as mulheres que buscam por isso, com os homens que buscam com isso. E eu acho que a pergunta, né, a real pergunta é como que eu posso amar mais, né? Como que eu posso amar mais? Como que eu posso incluir mais? Como que eu posso sentir mais felicidade, mais integridade na minha vida, né? Ver as coisas fluindo, ver o amor se expressando na minha vida. Eu acho que essa é a verdadeira pergunta que nós nos fazemos todos os dias e queremos, desejamos profundamente, né? A energia feminina e masculina, elas vão se expressando na nossa vida através das pessoas que vão chegando, dos projetos, né, que a gente vai manifestando, das coisas. Então, é muito bonito a gente poder falar sobre isso aqui hoje, né? você falou uma coisa muito legal, sabe, Isadora? Que eu terminei uma mentoria agora, e interessante, assim, muitas das mulheres que eu atendo, elas, muitas das minhas alunas, quando eu pergunto para elas o que, que elas estão sentindo, eles não sabem falar o que estão sentindo, porque o amar, a energia feminina é essa do sentir, e para a gente amar, a gente tem que sentir. E eu gosto muito, eu ouvi uma frase tão linda, sabe? Eu não me lembro quem disse essa frase, mas me tocou muito, que diz que a mulher é a ponte que liga o homem a Deus. Então, a gente liga através do amor, e para a gente amar, a gente precisa sentir. E quando a gente está nessa vida tão agitada, né? Eu sempre fui empresária há muitos anos, e assim fazendo tudo pelos outros, tomando a frente de tudo, querendo fazer tudo, querendo controlar o mundo, querendo dar decisões, querendo ser a Mulher Maravilha. E nesse movimento tão intenso, eu não conseguia olhar para mim, eu não conseguia sentir. Nem me lembro a primeira vez que me falaram assim, para eu poder comer com os olhos fechados um dia, para eu sentir a comida, ou então comer com a mão contrária do que eu uso. Nossa, aquilo para mim era a coisa mais louca do mundo, porque eu não conseguia parar. Eu não conseguia, tudo era muito agitado, eu não sabia o que é se sentir. Não conseguia. E aí o tanto que isso me fez mal, né? Eu me lembro, sabe, Isadora, uma vez quando fui, muito tempo atrás, fui na médica, daí, assim, era muito comum eu ter candidíase, era comum ter infecção urinária. E aí a médica falou assim: não, isso é normal, é muito comum, as mulheres têm. E na época eu entendi que era comum, que era natural, mas não era, sabe? Aí eu percebi que o meu corpo estava falando comigo, que eu estava negando minha energia masculina, eu estava em desequilíbrio. E tudo isso porque eu não permitia sentir. Então, assim, até deixar essa primeira dica já para as mulheres aí. Qual o tempo que você se dá para parar, para respirar, para fazer essa simples perguntinha aqui? Essa pergunta eu quero que você escreva aqui. Quem está me assistindo, quem está nos assistindo aí, presta atenção, quero que você escreva, porque quando você escreve, você trabalha a sua parte emocional, que é onde tem transformação. Você vai fazer essa pergunta para você várias vezes ao dia. Só de você fazer essa pergunta vai trazer esse amor tão lindo que a Isadora está falando. Quando vier qualquer sentimento, durante o dia, você vai fazer o seguinte: o que eu estou sentindo? Escreve aqui para mim essa frase. O que eu estou sentindo? Isso é maravilhoso, né? Porque o sentir, ele é o condutor, né? A gente sente antes e aí começa a pensar sobre as coisas. O sentimento, ele precede, né? Então, é muito interessante porque eu
o sentir, né? Ele é um lugar onde ele nos coloca num descontrole. Porque a gente não consegue saber direito, né? O que que a gente vai, como é que a gente vai reagir às coisas. A gente não consegue entender direito, muitas vezes, se esse sentimento ele é uma tristeza que ele caminha junto com o medo, ou se é uma tristeza que caminha com uma felicidade, sabe? O que que é? Porque muitas vezes esse sentimento ele tá misturado e muitas vezes quando ele vem, ele toma conta do nosso corpo e ele precisa se expressar porque ele vem como um informante. O sentir ele é uma informação, né, do nosso eu superior, do nosso corpo, que diz qual que é o próximo passo, né? Que abre caminhos. E aí, se a gente prende esse sentir, né? Se a gente diz, não, não vou sentir, começa a vir o choro, e a gente fala, não, não, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí a gente começa a ir pra dentro, né? E aí só que a gente não vai pra dentro de um lugar de se observar, a gente vai pra dentro de um lugar de se julgar, porque a gente tá sentindo aquilo. E aí a gente começa a ficar nesse lugar, não, não posso chorar na frente dos outros, eu sou sensível demais, eu sou muito vulnerável, as pessoas vão começar a me ver estranha. E aí a gente guardou esse sentimento, a gente não recebeu a informação dele, a gente não se viu feia, não se viu bonita, não se viu nada, só ficou no mesmo lugar e aí passar para a próxima fase, né? E às vezes era só necessário deixar vir, né? Mesmo da forma que venha, porque às vezes, meu amor, a gente vai se ver feia, a gente vai se ver incomodada, vai se ver estranha, a gente não vai se ver tão linda quanto às vezes a gente deseja, né? E tá tudo bem, porque a feiura também é parte da vida, né? A estranheza é parte da vida, a vulnerabilidade é parte da vida, assim como o poder é parte da vida, assim como a certeza é parte, tudo é parte, né? Mas então Porque se a pensa. vida é da dualidade, né? Para a gente poder ver o branco, a gente tem que ver o escuro, né? Para a gente ver a luz, tem que ter escuridão. Então, para a gente sentir alegria, a gente também tem contato com a tristeza. E Uhum, sabe, é interessante que você está falando, né? Assim, porque o sentir realmente tira a gente do controle, né? uhum. E eu acho interessante como que a gente desenvolve muito o nosso masculino. Ele começa lá na nossa infância, sabe de que forma? Que acontece quando a gente está lá na infância, que a gente fala assim, ai, tô triste. Aí, muitas vezes nossos pais falam conosco, nossa mãe fala com a gente, larga essa tristeza pra lá. Tristeza pra quê? Para com isso. Oh, não tem motivo pra estar triste, não. Uhum, Daí a uhum, gente vai começando a sentir mal de estar triste, e a uhum. gente começa a negar isso. E aí o nosso feminino vai morrendo, a gente vai anulando o feminino. Né? Aqui é Só um tem uma... comentáriozinho aqui, a Rafaela está dizendo aqui, eu tenho que falar isso, né? Porque é tão lindo ouvir isso. A Rafaela disse assim, essa mentora é top. Ai, que delícia ouvir Ah, isso, que gostoso. Que delícia. Tô vendo aqui. Olha, gente, aproveita aqui enquanto a gente compartilha. Compartilha essa live com seus amigos, com suas amigas, com aquelas mulheres que precisam, que merecem se tornarem poderosas, autoconfiantes. Compartilha, porque isso também ajuda o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho é levar essa mensagem para mais pessoas. sim, Então, pode continuar, Isabel. Isadora. Desculpa, Isadora, me perdoe. Mas é isso, tem uma coisa que a gente também faz, né, com a criança, que é assim, precisa ter medo não, né? Não Ah, precisa é? ter medo não, não tenha medo. Pra que ter medo das coisas? E o medo é também um sentimento muito importante, né? Então, todos os sentimentos são válidos, e aí quando a gente começa só se permitir, né, se ver estranha, se ver meio desconcertada, assim, sabe? Tenho uma frase de um professor que me ensinou sobre inteligência emocional. Ele é um americano que morou na Alemanha por muito tempo. Ele desenvolveu um trabalho chamado Possibility Management, que é muito legal. É sobre as emoções, assim, né? Ele ensina você a sentir mesmo. É muito legal. E aí ele fala, ou você tá no time dos bonitinhos, ou você tá no time daqueles que estão aprendendo.
Então, qual é o time que você prefere estar, né? E eu sinto que tem esse lugar também onde o feminino hoje, ele acaba sendo colocado no lugar muito da beleza estética, né? Uhum. Então, tá sempre bonita, em tá sempre bem portada, em tá sempre bem bonita, né? Falando tudo que é certo. E tá tudo bem não estar nesse lugar o tempo todo, né? Uhum. Inclusive, muitas coisas que a gente ouve, que a gente acha que são incríveis, elas não são reais, né? Tô lendo a autobiografia do dono da Nike, da marca Nike, né? E o cara, ele fez uma empresa que é uma empresa que faturava US$ 1 bilhão por mês, mas que zerava o caixa todo mês. Então ele não tinha nada de recursos para viver um pouco na segurança, né? O tempo inteiro ele estava ali liquidando todo o patrimônio dele. Então quando tu pensa, né, porra, um cara enorme, um cara que tem, né, uma puta empresa que é maravilhosa, na verdade, ele está o tempo inteiro no limite da sua no limite assim da sua segurança emocional, da sua segurança psíquica. Então a gente só tem que parar de olhar um pouquinho mais para fora e observar o que que eu tô sentindo, né? Para Isadora, porque o que acontece, por exemplo, como é super valorizada essa energia masculina, o que acontece é que a energia masculina é da competição. Daí a gente passa, assim, muito tempo olhando aí nas redes sociais, nos comparando com outras pessoas. A gente fica comparando com o melhor que elas apresentam sermos, aquilo que não é real. E quando a gente está na competição, a gente saiu da abundância. Porque, né, tem um livro que chama Ciência para Ficar Rico, e o autor fala que uma forma de você desconectar com a abundância é a competição. A competição é como se você dissesse que não há suficiente para todos. Para eu ter, o outro não pode ter. Isso vale para tudo, né? Não é só para dinheiro, fala assim de relacionamentos, porque eu muitas vezes eu fui assim, eu me comparava muito com as mulheres, muito. E eu queria ser a melhor. Tipo, o que eu posso fazer para ser melhor do que aquela mulher? Sabe? Como se isso é que fosse garantir que um homem de verdade fosse estar do meu lado. E assim, hoje eu vejo tão infantil que era isso, tão infantil. Eu não preciso ser melhor que ninguém, eu só preciso ser eu mesma. E ser eu mesma, as mulheres aí que estão ouvindo, ser você mesma lapidar esse diamante seu, é você poder dizer a sua verdade. É você dizer com teu coração, não porque isso vai agradar ou desagradar alguém, porque muitas vezes, presta atenção em vocês que estão assistindo, muitas vezes, quando eu falo aquilo que o outro quer ouvir, ou seja, quando eu nego essa conexão do meu coração, quando eu nego de ouvir o que o meu coração pede, quando eu faço só para agradar, o que vai acontecer é que você vai acumulando uma raiva, porque você vai distanciando de quem você é de verdade. Vai gerando uma raiva, vai gerando uma angústia, e em um determinado momento você vai explodir por uma coisa tão pequena. Então é importante que a gente fale a nossa verdade. Mas lembra, eu até falei na última live essa frase, eu quero que vocês escrevam essa frase aqui, que ela para mim, assim, me ajudou muito, porque eu gosto muito de ser autêntica, e eu achava que a autenticidade é falar tudo de qualquer jeito, e não é isso. Então, Madre Teresa falava o seguinte, a verdade dita sem amor é agressão. A verdade dita sem amor é agressão. Então aprenda, você mulher que está aqui, aprenda a colocar a sua verdade, a colocar como você se sente. Não tem problema você sentir, como a Isadora disse aí. Ai, às vezes, não imaginar que, né, seu namorado, seu companheiro, fez algo que você não gostou. Só diz para ele, sem atacá-lo, diz para ele assim, olha, isso que você fez, eu me senti assim, eu estou me sentindo assim.
mas não coloca a culpa nele. Porque a gente tem muito essa comunicação violenta de falar assim, eu tô triste porque você fez isso. Não. Eu me sinto triste quando você faz isso. Então, é você que está sentindo, mas é importante você saber o que você sente. E sabendo que a gente não vai agradar todo mundo. Não vai. Jesus Cristo não agradou, eu não agradei, e ninguém vai agradar. Mas é importante ouvir o coração. Faz sentido aí para vocês? Faz muito sentido. É exatamente isso. Quando a gente começa, eu sinto a olhar para fora, né? E já olhar para fora e começar o que estão fazendo, como é que tá sendo isso. A gente já tá perdendo tempo de olhar para dentro e fazer melhor aqui dentro, né? Então começou a olhar para fora, já tá perdendo tempo de focar no que melhor você pode fazer na sua vida, né? Quais seus sonhos, o que mais você pode fazer para se sentir mais confiante, para se sentir mais próspera, para trazer os seus anjos da guarda para sua vida, para acender a sua vela, para fazer o seu yoga, para fazer o seu cacau, para conversar legal com você, para ler bons livros, para ter boas conversas com boas pessoas, né? É tudo que a gente utiliza o nosso tempo e o tempo tá passando tão rápido, né? Do nada a gente olha, já é 8 da noite, a gente tá conversando, já passou 35 minutos de live. Já. Então, tudo Inclusive, isso. queria até ouvir de você sobre a sobre a sua história, que eu acho importante você falar um pouquinho, né, de como que você fez essa transição de sair do masculino, dessa energia forte do masculino e vir para o feminino. E antes eu quero deixar uma dica aqui, antes de você falar, só porque eu acho importante, quero que você quem está aí assistindo, ver se você já anotou aquela pergunta, o que eu estou sentindo, isso vai te ajudar muito, muito a estar no presente, a sentir. E olha, é até bíblico isso que eu vou dizer, você já deve ter ouvido essa frase. Os relacionamentos estão tão destruídos, né? E a gente fica achando que tudo está no homem, né? Não que o homem não tenha que mudar, o homem que está ouvindo aí, presta atenção, o homem também tem sua responsabilidade. Mas uma frase assim que para mim mudou minha vida, mudou minha forma de relacionar, é: a mulher sábia edifica o teu lar, a tola o destrói. Então, a mulher sábia edifica teu lar, a tola o destrói. Então, quando a gente acessa a nossa sabedoria de essência, a gente sabe usar o feminino, que é esse acolhimento, que é essa leveza, que é o falar com leveza, é deixar que o homem cuide de você, é permitir que o homem faça coisas pequenas, sabe? Essa é a dica que eu quero deixar aqui de primeiro para vocês. Se sair do controle um pouquinho, né? Como a Isadora disse, sair do controle é quando você começa a sentir, quando você dá um stop, quando você faz a pergunta, o que eu estou sentindo, quando você para, aí você sai do controle e daí você para de criticar, porque nós mulheres somos chatas. Nossa, tem hora que a gente é muito chata. Há pouco tempo atrás, um namorado meu, ele tinha feito um monte de coisa para mim, me ajudou a cuidar do jardim, da horta, tinha feito um monte de atividade. Daí ele esqueceu de fazer uma coisa, nossa, eu briguei com ele. Gente, o homem murchou todinho, porque o homem precisa ser elogiado, o homem tem que sentir que ele está te fazendo feliz. Então, quando a gente começa a criticar muito o homem, quando a gente começa a julgar, ser aquela mulher chata, o homem perde o encanto de fazer algo por você. Então, para a gente poder conseguir ser essa mulher, olha, é preciso sair do controle. É entender que na vida, às vezes, vai ter um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de açúcar. Deixa que o outro faça da maneira dele. A sua maneira não é a única maneira certa. Aprenda a aceitar as coisas como vêm. Então, essa dica é bem valiosa. Escreve essa dica aí. Sair do controle. Parar de julgar. Escreve para ficar fixado para você. E daqui a pouquinho nós vamos falar ainda mais de outras dicas valiosas, né? Nós temos mais duas dicas importantes, e aí eu queria que a Isadora falasse um pouquinho, assim, daquela história que você me contou, né? Que eu fiquei muito encantada
disso de você sair dessa energia masculina, desse movimento e vir para esse outro lado. Hoje ser professora de yoga, de trabalhar com a terapia do cacau. Então fala pra gente aí, Isadora. Perfeito. É, eu sinto que todos os relacionamentos, né, eles precisam de carinho, de cuidado, de nutrição e de reconhecimento. Tanto com o homem, quanto com a mulher, quanto com nós mesmas, né? E a gente vive na mesma sociedade, né? Tá todo mundo vivendo no mesmo lugar. A gente tá vivendo sociedade onde os prédios são todos feitos, são todos construídos em formato de falo, onde todas as estradas são cinzas, as cidades são cinzas, né? Onde os homens eles têm um lugar mais alto, né? Dentro das empresas, muito mais. Agora, cada vez mais está mudando, né? Mulheres são líderes em empresas e projetos, mas homens ainda recebem um maior salário. Então, é, eu nasci junto com vocês, junto com todo mundo que está aqui, nessa sociedade que acaba fazendo com que o homem seja o exemplo, né? Então, quando o homem é o exemplo, e dependendo dos homens que a gente tem na nossa vida, às vezes a gente tem a graça, né? A beleza, assim, de ter homens, pais, amigos e irmãos que são super delicados e amorosos. Eu, inclusive, cada vez mais tenho encontrado desses homens na minha vida. Mas, às vezes, são homens que foram pro exército, né? São homens que trabalham muito nessa energia masculina. Então, se eles são a referência, a gente aprende a ser um tanto masculina também. Então, eu tive o meu primeiro negócio foi quando eu tinha 21 anos, eu abri um centro holístico com um namorado e o sócio dele, nós éramos 3 sócios, e a gente estava abrindo esse negócio, né, esse centro holístico. E naquela época a gente não sabia mesmo, assim, o que que era espiritualidade. Estava muito tudo no início, assim, pra gente. Então a gente estava mais abrindo um negócio mesmo, e os dois eram do Exército da Marinha de Israel. E, e eu, pra ser ouvida lá dentro, sentia muito essa necessidade de ou falar mais alto ou falar com muito direcionamento e intenção e sem emoção para mostrar firmeza, né? E muitas vezes passava por cima da minha intuição, passava por cima do meu sentir para poder ser ouvida, né? Porque demonstrar qualquer tipo de sensibilidade para mim, não era para eles. Para eles seria talvez até uma surpresa boa, né? Não sei, algo diferente. Me conta, né? Por que que tu tá trazendo isso? Por que que tá vindo isso, né? Mas para mim, na minha consciência, era muito importante trazer daquela forma. Então aquilo Pois é, Isadora, só te interrompendo um pouquinho, essa questão, né, já tem muito a ver com da gente negar o nosso feminino, da gente não confiar na nossa intuição, da gente achar que a gente tem que ser o que todo mundo quer para ser ouvida e não é, né? É exatamente conectar com a nossa energia do coração mesmo, de saber, nós temos um poder tão grande quando a gente conecta com a intuição. A gente tem uma vozinha tão gostosa aqui dentro que diz exatamente o que você tem que falar. Então, assim, até antes de iniciar a live, né, eu fiz uma pausazinha, peguei um óleozinho essencial aqui e senti, respirei, coloquei uma musiquinha no fundo e pedi assim ao Criador aí que pudesse falar por mim, através de mim, que eu pudesse ser um canal aqui. Então, aí quando a gente entrega, nossa, tudo fica mais fluido e a gente transforma o mundo. Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Eles falam que é ao lado, né? É porque nós somos iguais, né? Mas, na verdade, tem sentido isso, né? A mulher, ela tem uma força muito grande. E o homem saudável, ele respeita essa força da mulher. O homem que não precisa de competir com a mulher. E nós não precisamos competir com os homens. Então pode continuar. perfeito.
Então foi isso. E foi isso que é lindo, assim, né? Porque foi nesse momento em que eu comecei a me conectar com a minha energia feminina. Quando eu senti, né, que eu tava ultrapassando a mim mesma, eu não tava me sentindo bem na grande maioria das vezes, né? O meu sentir, como você falou, era mais mágoa e raiva do que era felicidade mesmo, assim, né? Então isso me levou numa busca profunda por me conhecer, por me amar, por me entregar para a vida, por me sentir feliz. Então eu fui buscando, né? Comecei a buscar nas terapias, me formei em Theta Healing, me formei em Reiki, fiz Vipassana, me formei poss- fiz o curso do Possibility Management, cristalterapia, fiz um monte de coisas que a gente gosta, né? Quando a gente entra nesse universo do autoconhecimento, tem tanta coisa pra gente fazer que a gente se joga, se entrega, e isso é muito gostoso. A vida, ela nos ajuda muito quando a gente está nesse lugar de servir, né, a nós mesmas e ao outro, assim. Então, eu acessei esse tempo a medicina do cacau, e se é para compartilhar um pouco, né, de como despertar a energia feminina, isso foi algo que me veio muito forte. É, cara, se eu fosse falar sobre alguma coisa que desperta a minha energia feminina, eu vou dizer que é o cacau e que é a meditação e o yoga. O cacau, ele vem abrindo o coração de uma forma, sabe? Despertando. Cacau é a energia do amor, né? É a energia pura do amor, né? No cacau a gente consegue conectar com essa energia do coração, né, Isadora? Isso mesmo, ele tanto é vasodilatador, né? Então, quando a gente bebe o cacau, que a gente fala aqui, é uma bebida, né? É uma bebida que é de um fruto que ele foi tirado de uma árvore que foi plantada em terras agroecológicas. Esse fruto é um fruto mais ou menos desse tamanho que dá para encontrar em supermercado hoje em dia. Desse fruto, eles tiram as sementes, eles deixam essas sementes serem secas sob o sol, tem todo um rezo aí nesse movimento. Eles moem essas sementes, transformam essa semente em uma pasta, até ela virar uma barra. Essa barra de cacau a gente vai cortar, e aí, dependendo se a gente estiver tomando uma dose cerimonial, que são 45 gramas, a gente vai beber um pouco mais. Se for uma dose matinal, são 25 gramas, a gente bebe um pouquinho menos. E aí a gente vai misturar esse chocolate que é só chocolate, é cacau puro. A gente vai misturar ele com água, com canela, com uma pimenta, com cardamomo e vai naquele movimento de fazer o cacau, já ir respirando um pouco dessa medicina, a gente já vai começando a ativar um estado meditativo, de mais sentir. A gente vai colocar uma música, a gente vai beber aquele cacau com uma intenção. E esse cacau, ele é vasodilatador. Ele ativa também os hormônios do prazer e do bem-estar, a dopamina, a serotonina. Ele tem ferro, magnésio. É muito, muito bom, assim, para o nosso corpo. Ele é um superfood, né? E aí ele começa a ativar os nossos neurônios de forma a trazer uma nova percepção. Ele vai expandir, ele trabalha principalmente aqui no chakra cardíaco, né? Expandindo a nossa sensação de ter um coração maior, de ser conduzida pelo coração, ao mesmo tempo que vai trazendo uma coerência, porque ele vai nos trazendo energia, mas não é uma energia mental, que nem a do café, né? É uma energia muito do corpo, do coração. Então ele vai trazendo uma nova percepção mais criativa e uma coerência da mente com o coração. Tem gente Então, perguntando aqui, a Dorinha está perguntando, né, onde que encontra a pasta do cacau? Não sei se seria a pasta, né? a barra Pasta. de sim, uhum. Você pode comprar da Cecília, a empresa dela é a Cacau Tesouro. Você pode comprar da Ama, AMMA, que também é um super cacau maravilhoso. E tem vários outros que você pode buscar, mas esses são as minhas recomendações, assim, é o cacau com o qual eu trabalho e eu confio, né? Então eu sugiro depois, quem quiser chamar a Isadora aí no privado, né?
também para perguntar algo mais. Se você quiser perguntar, fazer alguma pergunta aqui também, pode perguntar, porque tem uma dosagem correta, né? Eu estava Uhum. assistindo um dia você falando numa live onde você disse da importância de tudo na vida ter o equilíbrio, né? Então, é a dosagem. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só usar, usa em quantidade maior, e aí passa a não ser benéfico, né? A gente tem que ter esse cuidado, né, para o uso. Isso mesmo. Então, se você está querendo, alguém está querendo perguntar alguma coisa mais sobre isso, pode perguntar. E se tiver alguma pergunta que a gente não responda aqui, aí a Isadora pode responder também no privado, né? Vocês podem chamar ela no privado também para responder, porque a gente está ainda, só tem 10 minutinhos para a live terminar e eu quero até colocar uma outra coisa aqui importante, né? Que a gente está falando da energia do coração aí, desse sentir. Eu passei uma única vez pela terapia do cacau e é muito bacana, muito lindo. E eu quero fazer uso, eu quero te chamar aí no privado também, Isadora, para você me dar mais orientação de como eu faço. Porque, assim como a Isadora, eu sou praticante de meditação e de yoga já tem um tempo. E a primeira vez que me falaram, né, me chamaram para fazer yoga e para meditar, eu falei, que é isso? Isso não é de Deus, não. Pelo amor, não, não dá. Isso não é de Deus. Eu tinha uma energia tão forte do movimento, da ação, que, gente, eu estava doente, estava travado, tudo em mim estava travado, estava com torcicolo, com dor no pescoço, dor nos ombros, a coluna, tudo estava mexido em mim, mas eu não percebia, eu não conseguia nem sentir. Hum. E daí eu não conseguia fazer esse movimento. Então, quando eu comecei a colocar como ritual para mim esse stop no meu dia, o stop para fazer uma meditação, eu começo com a meditação. E aí eu comecei a fazer isso e fazer aulas de yoga. Hoje eu não faço uma aula inteira, mas eu faço meus 20 minutos diários, que são movimentos de consciência corporal. Porque quando eu aquieto o corpo, eu aquieto a mente. Quando eu aquieto o corpo, eu aquieto a mente. Então, você que está aí ouvindo, que tem uma inquietação da mente, que está muito ansioso, muito ansiosa, é porque está precisando dar uma quietude, um stop. O stop é da energia feminina, essa pausa. Não estou falando aqui que os homens não é para não, né, não devem parar. Estou falando que a energia feminina, porque o homem precisa também de ativar essa energia feminina, que é do dá um stop, respira fundo, coloca no seu ritual que seja inicial 5 minutos para você meditar, 5 minutos para você silenciar. Isso faz uma diferença muito grande no na nossa energia feminina. Hum. E é isso que vai trazer a intuição, isso que vai trazer a conexão com o coração. Olha, o coração não erra. Quem erra, quem nos engana é a mente que mente, o coração não. Só que a gente está tão desconectado com o coração que a gente sai fazendo um monte de coisas e depois se arrepende, ou a gente começa a ser juiz de nós mesmos, né? A gente tem que parar de se julgar, né? A Isadora falou isso, né? A gente começa a se julgar, ser juiz de nós, né? E essa posição de ser juiz, quando você massacra muita pessoa, quando você está julgando, essa pessoa não cresce, essa pessoa não se desenvolve, sabe? Eu quero até compartilhar uma coisa aqui, não tem nada a ver com o que eu trouxe aqui, mas eu acho que tem a ver com, vai encaixar. É uma história muito linda. Não sei se você já ouviu, Isadora. Inclusive, gente, coloca o coraçãozinho aí pra mim, pra vocês falarem assim, não, tá legal, tô gostando. Deixa eu saber, porque senão a gente acha que a gente tá falando sozinha. Coloca o coraçãozinho aí, fala assim, tá ok. Fala aí, fala, tá fazendo sentido. Tem uma história real, né? Uma tribo indígena que lá eles fazem o seguinte, quando a mulher vai, quando ela pensa em ter um filho, ela, ela vai para debaixo de uma árvore com um companheiro e lá eles compõem uma música
Eles cantam uma canção debaixo da árvore. Depois eles vão fazer a copulação, então para poder gestar uma criança. E durante a gestação eles cantam para essa criança. E quando essa criança nasce, no dia do nascimento, eles cantam essa canção. Em todos os rituais de passagem dessa criança, eles cantam essa canção. E quando essa criança, em algum momento, ela sai da sua essência, quando ela experimenta, né, ela faz algo que está contrário à sua essência, quando ela erra, né, no mundo moderno de falar do errar, né, do pecar, quando ela faz algo assim, o que eles fazem? A aldeia se reúne em volta da criança e eles cantam essa canção para a criança. E essa canção é para lembrar a criança de quem ela é. E aí a criança, aquilo ali é uma âncora. E ela novamente conecta com seu coração. E aí não precisa de punição, não precisa de ficar falando para ela tá errado, tá errado, tá errado. É só relembrar. E nós podemos fazer isso conosco, em vez de ficar aí sendo juiz de nós. Falar pra gente, se acolher quando você errar, para de se punir, só se acolha, fala para você assim, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí você tem uma postura para mudar, fica mais forte para mudar. Então, Isadora, a gente está aí com 5 minutos só, né, para terminar. Você gostaria de contribuir aí com uma dica para trabalhar e desenvolver a energia do feminino? Que aí você fala uma e eu falo outra e a gente pode fechar. O que você acha? Super. E é interessante nisso que tu falou, tem, tem aquela música da Ana Muniz, né? Que ela fala, uma luz em espiral eu encontrei no bosque e me falou que tudo que se encontra no caminho, até o espinho, é para eu aprender comigo mesma, né? Uau! Repete, por favor, que eu não conheço. Uma luz em espiral. Eu encontrei no bosque e ela me falou que tudo que se encontra no caminho, até o espinho, é para eu aprender comigo mesma. Então, é nesse lugar, né, onde tá tudo aí para nos servir, né? Tá tudo aí para nos servir sempre, para nos informar o que a gente precisa dar uma ajustada ou dar uma silenciada e sempre ir mais para dentro. E eu sinto assim, quando tu falou em meditação, o yoga, ele é a prática corporal para você conseguir meditar. Porque às vezes só sentar e fechar os olhos é muito difícil, ficar lá 5 minutos parece uma eternidade. E aí, se você pratica o yoga antes, é como se você estivesse entrando em contato e alinhamento e coerência com a sua respiração, com as formas geométricas sagradas do universo, e você está em harmonia. E aí você senta depois de uma prática de yoga para meditar e você flui. Então é muito bom isso, praticar yoga para entrar em silêncio, beber cacau para entrar em silêncio, em fluxo criativo. Isso E olha, perdão, você está falando isso do yoga, gente, eu acho fantástico o yoga. Inclusive, eu não sei se está aí hoje a Joyce, que é uma aluna minha, uma mentorada minha, ela hoje é professora de yoga. Nossa, eu me lembro quando eu a conheci, né? Ela estava vivendo um relacionamento super tóxico. E ela estava com aquela energia muito da impulsividade, a energia, ai, muita agitação, muito acelerada. E aí, nesse momento, né, que ela começou a fazer algumas práticas para poder conectar com essa energia do feminino. Uhum. E aí sim, ela postou um depoimento lindo, né? E ontem ela postou um depoimento falando que o quanto foi importante esse processo para ela, né? Quando ela fez a mentoria e o quanto que ela mudou. E aí hoje ela se tornou professora de yoga. E quem ouve Joyce falar hoje e quem ouve Joyce falar antigamente fala, não pode ser a mesma pessoa. Gente, como que traz leveza, como traz doçura e como que essa cura cura tantas pessoas, né? Uhum.
Então, essa dica valiosa aí, então, aí escreve aí, gente. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo e prestando atenção. Medicina do cacau e praticar yoga. O yoga é ajudar a aquietar o corpo para a gente poder entrar no espaço de meditação. E para finalizar, eu quero falar algo que para vocês, para mim, é muito importante. Não vou aprofundar nisso, mas eu quero falar porque isso meu coração pede para dizer. Para que a gente tenha a nossa energia feminina curada, em equilíbrio, é preciso que a gente aprenda a ser filho. Nós temos vários papéis e um dos papéis nossos é ser filho. Independente se sua mãe e seu pai estão vivos, é importante você aprender a ser filho. E o que é aprender a ser filho? Ser filha. Porque uma vez minha mãe me falava algo e eu não entendia. Ela falava assim, se você for uma boa filha, você será uma boa esposa. Eu não entendia isso. E ela falava também, observa se o homem que você vai relacionar, ele é um bom filho, que se ele não for, ele não será bom esposo. Também não entendia. Hoje eu entendo o que é ser bom filho, ser boa filha. Quando a gente está no papel, isso é muito importante o que eu vou dizer. Dentro do meu trabalho de mentoria, eu faço uma prática linda que é trazer esse equilíbrio, essa honra para os nossos pais, que nossa, que é curador. Então, quando a gente não reconhece nossa mãe, nosso pai, quando a gente coloca a posição de julgá-los, ele tinha que ter me dado mais, ele tinha que ter me amado mais, ele me criticou muito, eu não fui valorizada. A gente está ali uma criança, ainda uma criança querendo ser adulta, né? Quando a gente está lá criança, a gente está criticando, criticando, e aí a gente querendo se tornar maior que nossos pais, não reconhecendo que eles nos deram o melhor que eles podiam nos dar, com aquilo que eles aprenderam. Então a gente começa nessa postura de querer ser maior. E quando você quer ser maior com seus pais, você vai crescer doente, você não vai ter maturidade para ter relacionamento saudável. Não vai fluir seus relacionamentos. Então a primeira coisa é honrar teus pais do jeito que eles vieram no mundo, do jeito que eles te deram a vida, porque é o presente mais valioso. É a vida que eles te deram. Então honrar de coração. E não precisa de você concordar com muitas coisas que eles fizeram, mas saber que eles te deram o melhor. Sair da posição de vítima, ai, coitadinho, ai, não fui amada o suficiente. Olha, quantos de nós, né, Isadora, você muitas vezes não foi amada do jeito que você queria, eu também não. Eu fui muito criticada, fui muito julgada. Nossa, meus pais, a forma deles de amar era muito diferente do que eu queria, mas hoje eu entendo. Eu precisei curar. Enquanto eu não curei isso, eu não conseguia relacionar. Então eu ficava, nossa, meus pais me amavam, às vezes fazendo coisas para mim, me dando comida, é, cuidando da minha saúde, mas eles não falavam eu te amo, eles não tinham palavras de afirmação para mim, eles não falavam das minhas virtudes e não me reconheciam assim através de palavras. E eu sentia muito, né? Algumas vezes até proferiam palavras destrutivas, né, com o objetivo de me fazer forte. E aí eu ficava, nossa, eu cresci com a autoestima muito baixa, mas eu precisava disso para eu estar aqui hoje. Como eu ia estar aqui hoje falando para vocês, mulheres, que é possível fazer a sua cura. Não importa de onde você veio, não importa o teu passado, importa o que você vai fazer agora com o teu passado, o que você vai fazer hoje. O que você vai fazer hoje na sua vida para ter um futuro melhor? E não queira fazer melhor que os seus pais. Queira fazer diferente. Quando você fala que vai fazer melhor, é porque você ainda se julga superior. E você precisa entender que sempre seremos pequenos diante dos nossos pais, para sermos grandes diante da vida. Lindo. E é isso, né? Os nossos pais, eles não são deuses. Eles são só humanos, né? Como nós. Então, Exatamente. a gente olhar espera, né? Que eles entreguem a vida inteira e sejam os deuses que a gente quer que eles sejam, quando na verdade são só humanos, assim como nós, né? E olhar com honra e gratidão por tudo que já recebeu é a melhor coisa que a gente pode fazer para nossa vida, né? Muito bonito, Ieda. Muito grato por me receber aqui.
Quero Muito grata. agradecer muito a sua participação, essa doçura aí da sua voz, esse conteúdo lindo, né? Eu tenho certeza que é muito valioso e é congruente. Eu escolhi você para estar aqui, Isadora, porque eu percebi na sua fala muita congruência. Eu Hum. percebi, assim, um lugar de muita verdade, um lugar de muita sinceridade. E o mais importante, eu percebi, assim, que em um momento você quer se mostrar forte, a foda, porque eu acho que quando a gente é mulher, tem uma coisa também que me toca hoje, que eu quero compartilhar. Quando a gente quer ser muito forte, quando a gente mostra que a gente é forte, que a gente é tudo, no fundo, lá dentro, tem uma fragilidade muito grande. E quando a gente permite mostrar nossas fragilidades, mostrar que nós erramos, que nós falhamos, aí a gente tem uma força dentro de nós. Então, permita-se, mulher, ser frágil por fora para você ser forte por dentro. E aí, assim, eu espero que tenhamos contribuído para vocês. Eu quero, coloca aqui seus coraçõezinhos aqui, fala que foi bom. Deixa um comentário aqui, porque o Instagram entende que quando você comenta, ele entende que o conteúdo é relevante e ele mostra para mais pessoas. Então, vocês vão nos apoiar e apoiar outras pessoas a assistirem. Então, coloca seu coraçãozinho aqui e se tiver uma pergunta, pode fazer sua pergunta. Gostaria de pedir que você compartilhasse essa live, né? Compartilhe agora com alguém, ela vai ficar gravada. E vamos deixar nossos coraçõezinhos aqui para Isadora, que veio somar para nós hoje. Coraçãozinho. Hum, um Então, gratidão e eu vou te chamar no privado aí, Isadora, que eu quero conversar com você, tá? Tá Eu pretendo, eu tenho um encontro aqui, eu faço eventual uma imersão aqui para trabalhar essa liberação da energia do coração, para a gente poder trabalhar a energia do movimento, da fluidez, da gente soltar na vida, da gente sair do controle, da gente viver a vida com mais sentido, para a gente poder de fato atrair um relacionamento de verdade, não um relacionamento tóxico, mas um relacionamento de verdade, onde você se sinta amada. E eu faço esse encontro e quero conversar com você de repente. Quem sabe, apesar de a gente estar distante, você queira vir e trazer essa medicina do cacau aqui pra gente, né? Vamos conversar, sim, com certeza. Então tá joia. Ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente poder responder. Deixa eu ver aqui. Gui, Guilhermina, foi Paula, bonito. legal. A Luciene, muito bem. Integrar Edvane, que legal. Dorinha, muito boa a live. Então, que bom ter vocês. Gratidão, 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 gratidão. Assistam a live depois de novo e nos vemos na próxima. Vou falar aí, vou aprofundar mais aí nesse cuidado com o feminino, no autocuidado, como a gente resgatar nossa autoconfiança. Então, nos vemos depois. Beijo no coração. Tchau. Tchau.